Boa noite, professora. Nós do grupo 8, eu, Maria Beatriz, Marcos e Lucas, iremos apresentar o projeto final com o tema Circuito RL. A gente vai abordar uma breve descrição da interação entre os membros, a introdução, descrição experimental, resultados e discussão. Se a gente chegar no tema Circuito RL, a gente discutiu via WhatsApp os possíveis temas abordados na aula. A gente ficou em dúvida primeiro entre sistema mecânico massa-mola e o circuito RL, mas como circuitos nós três, né, temos uma experiência maior, um contato maior com algumas matérias da UFABC, optamos por utilizar o circuito RL no nosso tema. Entrando na introdução. O tema de processamento de sinais é muito abordado dentro do campo das engenharias, quanto no campo da ciência como um todo, principalmente na utilização de filtros eletrônicos. Filtros eletrônicos são circuitos, né, montados para filtrar sequências de interesse, ou seja, ele limpa aquele sinal de entrada, que normalmente tem ruídos ou frequências altas, e modifica para o sinal de saída. Esses filtros eletrônicos muito utilizados é o circuito RL, no qual o próprio nome já está indicando que é um circuito formado por um resistor e um indutor. É um filtro eletrônico no qual o principal componente dele é o indutor. O indutor ele funciona como um filtro passa-baixa, ou seja, ele dispensa frequências mais altas e deixa passar frequências mais baixas, modificando o sinal de entrada e filtrando aquele sinal de entrada para deixar o sinal de saída mais limpo. Meu nome é Marcos e eu vou contar um pouquinho sobre a descrição experimental. Bom, a descrição experimental foi dividida em 3 tópicos: materiais e equipamentos utilizados no experimento, montagem do circuito elétrico e metodologia. Iniciando com os materiais, utilizamos o simulador de circuito Faustad. Bom, dentro desse simulador utilizamos os seguintes componentes: um gerador variável de corrente, um amperímetro, um resistor de 1000 ohms, um resistor de 400 ohms, um indutor de 1 Henry e uma chave liga e desliga. O nosso circuito ficou desse jeito. Podemos separar aqui em 2 partes. A primeira parte é a parte que gera energia. Ela é composta pelo nosso gerador, calibrado com 8 mA, em paralelo com um resistor de 1K. Percebemos aqui também a presença da chave, ela que vai regular quando a gente está ou não está fornecendo energia para a parte RL do nosso circuito, que é a segunda parte. Bom, a parte RL, como o nome já diz, né? Nós temos aqui um resistor em paralelo com um indutor. O resistor de 400 ohms e um indutor de 1 Henry. Como nosso objetivo é observar a corrente no indutor, temos aqui em série com ele um amperímetro. E como funciona a metodologia do nosso experimento? Bom, a gente precisa primeiro garantir as condições iniciais. Isso é feito fechando a chave e esperando até que a corrente dentro do indutor, né, a corrente que a gente consegue medir no amperímetro, ela seja exatamente igual à corrente fornecida pelo gerador. A partir desse momento, a gente pode começar o nosso experimento de fato. E como ele é feito? Bom, a gente abre a chave e a partir do momento que a gente abriu a chave, a gente vai registrando os valores que a gente mede no amperímetro para cada intervalo de tempo. A partir da literatura, o que a gente espera encontrar é uma variação da corrente no tempo que respeita essa primeira equação, onde a gente tem uma constante Azão multiplicando uma exponencial de menos Azinho vezes T. A constante Azão ela está normalmente associada à corrente inicial passando pelo indutor, e o Azinho ele está associado à constante de tempo, comumente associado também aos valores de resistência e indutância do nosso circuito. A partir disso, encontrados esses parâmetros, nós podemos descrever o fenômeno através da seguinte equação diferencial. Olá, eu sou o Lucas e agora nós vamos falar um pouco sobre os resultados de discussão. Aqui nós vamos ver a resposta de interesse do sistema, o parâmetro do sistema que afeta a resposta de interesse, qual que é a função exponencial, né, que representa a nossa resposta. Vamos calcular a constante de tempo e descobrir qual que é a equação diferencial de primeira ordem que modela o nosso sistema. Bem, aqui nós temos a representação, né, da simulação que nós fizemos. E basicamente o que nós estamos medindo aqui vai ser essa corrente
que passa pelo indutor logo após abrir essa chave aqui. Então, a nossa resposta de interesse vai ser justamente a corrente ao longo do tempo. Aqui nós temos os pontos, né, medidos. E a gente vê aqui que no tempo zero a corrente começa em 8, que é justamente a corrente do nosso gerador. Então, inicialmente já dá para ver que essa corrente aqui, o valor dela já influencia já vai influenciar as respostas. E, em adicional, os valores da indutância e da resistência vão interferir também na nossa resposta, principalmente na questão da constante de tempo, ou seja, né, se o sistema ele vai se estabilizar de uma forma mais rápida ou não. Bem, coletado todos os pontos, então a gente pode plotar o gráfico, que é esse daqui. A gente vê que é uma exponencial com índice negativo. E com a função de software a gente consegue criar a equação exponencial que representa essa curva. Aqui a nossa corrente está em miliampere e o nosso tempo em milissegundos. E basicamente a gente pode linearizar essa curva aplicando o logaritmo nos dois lados. Quando a gente faz isso, a gente chega nessa parte da direita, fica essa expressão aqui. E em y vai ficar o logaritmo de y. A gente consegue fazer essa reta e aqui tem a expressão dela. A gente sabe que a constante de tempo vai ser 1 sobre A, onde A é o valor que multiplica a variável independente, nesse caso 0,4. Então, a nossa constante de tempo vai ser 1 sobre 0,4, que é 2,5. Bem, para achar a equação diferencial de primeira ordem, a gente sabe que ela tem esse formato genérico aqui. Então, é a derivada da nossa variável em relação à variável independente, mais a xt igual a zero. E a resposta genérica também dessa equação diferencial é x de t é igual a exponencial de menos at. Então, comparando com o resultado que nós alcançamos, nós temos que a corrente vai ser 8,124 exponencial de menos 0,4t. Então, esse a, no nosso caso, é 0,4. E aí a gente pode transportar para essa equação aqui. E aí a gente fica com a derivada de i em relação ao tempo, mais 0,4 vezes i em relação ao tempo é igual a zero. E é isso.